Olá, começando mais uma edição do Jornal Argumento Especial, né, com a presença do Padre Jesus Flores, para tentar entender esse país que algumas coisas a gente não consegue entender. Acha que faz parte da ficção, mas tem que esperar o carnaval passar para tudo acontecer. E aconteceu muita coisa, protestos, caminhoneiros, ajustes, governo, ameaças, procurador sendo agora protegido, e eu já peço a minha bênção, padre, e a minha desculpas em nome dos ignorantes que estão matando cristãos pelos simples fatos de declararem a sua fé. Estamos matando antes por motivos, hoje sem motivos. Bom dia, e a sua bênção, eu já começo com essa indignação da intolerância humana. Bom dia. Bom, é realmente algo de terrivelmente lamentável que a diferença seja tratada desta forma no mundo de hoje. Pleno século XXI, pelo fato de sermos diferentes, pelo fato de não seguirmos as ideias, os dogmas e as crenças de grupos terroristas, simplesmente entram e estão matando cristãos, mas matando também outras denominações no mundo islâmico, também estão sendo mortos pelo fato de não pertencer ao mesmo grupo político, ideológico ou religioso, não obstante combinarem no fundamental, mas há diferenças. Então é terrível o fato de que alguém, pela realidade de ser cristãos, de ser assassinado, como já foram muitos há poucos dias, e agora novas levas de cristãos estão sendo assassinados. É terrivelmente lamentável. Outra forma de assassinato também lamentável é por divergência política e ideológica. Qualquer pessoa que não seja do grupo dominante está sendo pura e simplesmente eliminado. E eliminado de uma forma bárbara, selvagem, sem qualquer consideração para com as pessoas. E mais, aquelas pessoas que estão morrendo lá não tem nada a ver com a política dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a política dos governos que estão fazendo a guerra contra o Estado Islâmico. Aquelas pessoas não têm nada a ver. Mas mesmo assim, eles estão pegando a parte mais frágil para realizar a sua vingança, já que eles não podem matar Barack Obama, já que não podem matar David Cameron, já que não podem matar Hollande na França. Então, eles matam os cidadãos desses países que não têm nada a ver com a política dos seus países. Eu me lembro que quando falamos aqui sobre aquela charge do profeta Maomé, o senhor dizia que o senhor temia pelo que poderia acontecer. Aquilo talvez tenha sido o estopim para despertar, digamos, uma pseudo-justiça de alguns países e a pseudo-revolta de outras fés, crenças, religiosidade. Aquilo foi o estupim para acender essa bomba que está explodindo no mundo inteiro, inclusive na Argélia, o senhor falou do massacre das pessoas. Tudo começou a partir do momento, já existia, mas, assim, digamos, tomou uma ignorância a partir de uma provocação. Estou errado? Não, porque a coisa já estava acontecendo antes, já estavam matando antes, inclusive aqueles que foram degolados há um tempo maior para trás, são anteriores a estes aí do Charlie Hebdo.
Isso. Com o Charlie Hebdo, a coisa se intensificou, se tornou mais radical, porque também despertou a reação do outro lado, que está sendo mais severa com a punição contra o Estado Islâmico. Inclusive, países que tiveram pessoas assassinadas estão, com toda a sua força, querendo destruí-los. De tal modo que, a partir dali, as coisas pioraram e muito. E Israel, Padre Jesus, Estados Unidos, ficam numa postura muito confortável, vendo todos se matarem, como o senhor mesmo fala, né? Quem está na guerra são os inocentes. Quem provoca a guerra estão em bons, confortáveis, vamos dizer assim, né, gabinetes, vendo inocentes perderem a vida por uma guerra que é provocada fora daquele país. As guerras são causadas e são declaradas e são conduzidas por pessoas que não estão lá para a guerra. Quando se trata de exército contra exército, então há um confronto direto entre forças iguais ou semelhantes, mas pessoas que estão preparadas para a guerra e que estão lá para guerrear. Mas o que está acontecendo agora, as pessoas não estão lá para guerrear. Muitas das pessoas assassinadas estavam lá por uma questão humanitária. Estavam prestando serviço humanitário. E mesmo prestando serviço humanitário, foram assassinados. Porque quem declara, né, como aconteceu já na história bíblica, no tempo do Davi, quando chegou o tempo das guerras, ele mandou as tropas dele para a guerra e ele ficou lá safadamente dentro de casa, inclusive, né, desejando a mulher do vizinho, adulterando com a mulher do vizinho e depois matando o vizinho para cobrir o adultério dele. Isso já não é coisa de agora, já é do passado também. Agora, padre, toma uma dimensão maior, porque a tecnologia, né, a internet, esses meios de comunicação são instantâneos. Antes nós estudávamos a violência que era praticada contra as minorias. Hoje, em tempo real, a gente assiste, vê e acaba provocando essas revoltas nessas pessoas que ali estão sendo mortas e, ao terem contato imediato com aquilo, já respondem imediatamente. Ou seja, o senhor citou um termo bíblico, naquela época não tínhamos essa velocidade da informação. A velocidade da informação virou a velocidade também do massacre. E da crueldade que estão cometendo e cometendo propositadamente diante aí das redes sociais, e enquanto estão cometendo a barbaridade, já estão transmitindo para o mundo inteiro aquilo que estão fazendo como forma de pressão e, curiosamente, como forma de arregimentar novos voluntários para entrarem nesta guerra suja e para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo lá, como se fosse uma ação gloriosa. Apresentam-se como vingadores de uma religião, apresentam-se como vingadores de um profeta, apresentam-se como vingadores de um povo, e daí atraem pessoas que estavam até nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, loucos que estão correndo para lá para lutar e para morrer junto e para matar muito também, se possível. Para a gente encerrar esse assunto, a campanha da fraternidade esse ano fala: eu vim para servir. A guerra ou a paz? É claro que a paz. Guerra não é serviço para ninguém. Não, porque muitas pessoas matam em nome da fé. Não, mas isso aí já é uma aberração, fruto de fanatismo. Não, inclusive eu falo isso porque aqui no Brasil já tem pessoas que estão dando uma conotação diferente
eu vim para servir. Algumas pessoas já estão dando conotação diferente a isso aí. Não, né? O serviço, quando se fala-se a partir de uma palavra de Jesus que veio para servir e para dar a sua vida por todos os homens e mulheres de todos os tempos. Ele veio para servir, oferecendo a vida. E qualquer outra interpretação que não seja uma imitação e um segmento daquilo que Jesus entendeu por servir, tudo é desvirtuamento, tudo é falsificação, tudo é mentira e tudo é questão de pessoas malévolas e maldosas que querem usar de uma coisa muito boa, que é o fundamental na pessoa humana, o serviço ao próximo, para justificar outras ações. Que as pessoas entendam tudo que o senhor está dizendo aqui. Por exemplo, e também não interpretem, né? A questão do é dando que se recebe, Sim. De São Francisco. Um tal de Robertão, que era um deputado federal por São Paulo, ele distorceu completamente a palavra de São Francisco e aplicou para justificar o fisiologismo político brasileiro. É dando o que se recebe. Então é servindo ao poder, é entregando-se ao poder, é colocando-se a serviço do poder que a gente também recebe. Mas ele já mereceu o esquecimento da história e o desprezo da história por esta distorção de um pensamento que é nobre e que é dignificante, o pensamento de São Francisco. Mas o fisiologismo, o legado do fisiologismo continua, Não, principalmente na política, né? O princípio continua, já estava em ação anteriormente, continua, né? Atualmente que as pessoas estão... Você viu o programa de um partido nesta semana? Nossa meta é servir o Brasil. Gente, um partido fisiológico, grosseiramente fisiológico, e aqueles que falaram tremendamente fisiológicos têm a cara de pau de chegar e dizer, não é? Nosso compromisso é o Brasil, nosso compromisso é o povo brasileiro. Ou falta de pudor e de vergonha para alguém apresentar em um programa oficial do partido uma proposta como essa, que pode ter tido alguma verdade no começo, mas hoje não representa mais. Padre, assim, primeiro explicar, né? O fisiologismo é a negociata que se faz, né? Vende-se o partido, as suas ideias, seus ideais, seus objetivos, em troca de benefícios próprios. Já descartam tudo isto e já partem para o negócio puro e simples. Pois é. Agora vamos falar, padre, o Brasil era um estigma, mas prova que é verdade. Reajusta a passagem de transporte coletivo de Goiânia na sexta-feira, deixamos para protestar na quinta, porque tem carnaval. A mobilização do dia 15 do impeachment da presidente Dilma, vamos transferir para o dia 25, depois do carnaval. Tudo acontece mesmo só depois do carnaval, porque até então, no programa passado, eu conversava com o senhor que nós estávamos igual comentaristas esportivos. Agora não, agora temos fatos concretos, porque acabou o carnaval e agora as coisas estão acontecendo. Essa mania desse apagão, tudo depois do carnaval. Não, acontece o seguinte, a imprensa brasileira não é capaz de acompanhar duas ideias e dois fatos importantes e que atingem a população. Não dá para acompanhar enquanto se segue o carnaval, se cobre o carnaval, né, ter ao mesmo tempo qualquer outra iniciativa que pudesse ser mais forte do que o carnaval para chamar a atenção da imprensa, para chamar a atenção da opinião pública e aquilo que se está fazendo ter algum significado.
Só tolo vai tomar qualquer iniciativa marcando uma coincidência com uma atividade como o carnaval, que assoberba tudo, que cobre tudo e que atrai, de fato, a atenção de grande parte da opinião pública, que é aquela que interessa para quem vai fazer qualquer movimento. Só tolo vai tentar fazer, não, vamos aproveitar o carnaval para fazer isto. É um tolo quem pensa assim. O que os governos fazem? Deixam as matérias polêmicas, deixam as iniciativas polêmicas e que vão sofrer contestação para serem feitos por ocasião de um carnaval, porque aí ninguém vai prestar atenção, ninguém vai ver, ninguém vai tomar nenhuma iniciativa imediata, e quando for tomar, é claro que a coisa já se diluiu um pouco, diminuiu um pouco, e a reação será sempre menor do que se fosse imediata. Padre, vamos falar um pouco sobre ideologia e ideologismo. Desculpe se a pergunta ela é burra, ela é, mas é necessária. Nós temos um partido que está no poder que combateu o militarismo durante toda a sua existência. O ex-presidente Lula e a presidente atual, ela foi passar o carnaval numa base militar. A nossa ideologia está indo para onde? Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque essas bases militares, elas têm um espaço magnífico para que alguém fique longe de tudo e de todos e possa realmente descansar um pouco sem ser perturbado por ninguém. Isso não tem nada a ver com militarismo, com ideologia. Uma coisa é o confronto com os militares, outra coisa, como presidente da República, tanto por parte de Lula como de Dilma, aproveitar uma base militar para passar alguns dias de descanso. Tem nada a ver. Afinal, o Exército, as Forças Armadas são instituições brasileiras e que estão integradas no Brasil, e aproveitar um espaço que eles têm para oferecer para o presidente e a presidente da República, sem dúvida é uma coisa muito oportuna. Lá não foram discutir nada, não apareceu nenhum chefe militar para bater continência. Até mesmo porque estão aposentados. Não, os chefes militares não estão aposentados, estão por aí, estão nos locais de trabalho deles, cuidando da vida dele. Ninguém foi lá para incomodar a presidente nesses dias ou para tentar discutir qualquer coisa na área de investimentos, de armamentos, de aumento de forças militares, de aumento de investimentos. Ninguém foi. Ela tranquilamente aproveitou 3, 4 dias, que ela, aliás, tem direito. O Lula foi, José Sarney foi, inclusive o Lula disse, a Dilma, ela é difícil de entender. A gente fala 1, 2, 3, aí tem que falar 4 vezes para ela entender. Então, mas deixemos isso de lado, padre. Vamos entrar no... Cabeçudo. Agora, para procurar cabeçudo, eu não preciso ir na presidência da República. Só vim aqui no programa. Não, por aqui mesmo. A gente já encontra cabeçudo, viu? Aqui no programa. Padre, findado o carnaval, havia necessidade de dar uma resposta à sociedade sobre a situação da Petrobras. A presidente Dilma, o pessoal vai colocar aí, aquela velha história, herança maldita. Eu até brinquei com o senhor aqui antes do programa, né? Tivemos quem foi o antecessor de Dilma, o que aconteceu, essas coisas. Aquela velha mania de não posso falar a verdade, eu tenho que transferir responsabilidade. A gente tem aqui, se o pessoal puder colocar, um vídeo onde a presidente Dilma, ela fala sobre a questão da Petrobras e depois, assim, o senhor comenta, eu faço a pergunta, mas ela foi questionada sobre a corrupção na Petrobras. Olha a resposta dela, padre. Em 96, 97, tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido
nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. Bom, tem mais um trecho aí onde ela cita, né, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que deveria ter tomado medidas para coibir ou até punir a corrupção na Petrobras. Essa é a melhor forma. E aí nós tivemos 2 mandatos de Lula. É claro que politicamente correto, tá certo. Agora, diante de um senhor que assistiu essa história toda, como é que soa isso nos ouvidos do senhor? A culpa é do governo do PSDB. Olha, não fala que a culpa é só do governo do PSDB. O que acontece, isso é claro que provoca uma profunda indignação no atual governo, como também no governo de Lula, é a forma seletiva com que a imprensa cobre os eventos dos diversos governos. E até a forma seletiva com que o judiciário dá atenção a problemas dos diversos governos. Quando houve na delação premiada, que é um dogma de fé para o senhor Sérgio Moro, quando houve uma delação premiada, em que um dos delatores mais importantes dessa história toda diz que já em 96, 97, 98, ele recebeu dinheiro da Petrobras. É claro que o senhor Sérgio Moro, se ele fosse imparcial, ele deveria ter colocado também isso na investigação. Ele deveria também ter questionado... Só explica para as pessoas, padre, que estão em casa, que não têm conhecimento, quem é Sérgio Moro. Sérgio Moro é o juiz que está conduzindo a Operação Lava Jato lá em Curitiba. Então, quando foi levantada a questão, é claro que ele não poderia passar como um trator por cima desta delação e ver a veracidade desta delação. Se o delator apenas fez média, se ele estava mentindo, se ele estava acusando indevidamente, para depois resolver que não iria mexer sobre esta questão. Mas passou o trator por cima e não se trata do assunto. E a imprensa também não tem interesse em tratar desse assunto. Então, é claro, eles estão revoltados com isso, e daí a forma até intempestiva como reagem diante do comportamento tanto da justiça, como também da imprensa, como também da opinião pública. É preciso que crime de qualquer partido seja tratado da mesma forma. O PT não está sozinho nessa questão da Operação Lava Jato, mas parece que está sozinho. PP fica na sombra, PMDB fica na sombra. A atenção toda é voltada para um partido, e isso revolta a presidente da República, revolta o ex-presidente da República, e daí o destempero com que reagem muitas vezes quando falam o que a presidente falou. Bom, ela teve muito tempo para conhecer esses problemas da Petrobras, muito tempo. Ela teve muitos anos. Inclusive, ela fazia Inclusive, era parte do presidente do conselho, ela teve muito tempo. Claro que foi algo de terrível a omissão e a falta de controle que existiu nesses anos todos na direção da Petrobras, na condução dos negócios da Petrobras. Agora, se começou no tempo de Fernando Henrique, se não começou, o que não pode é... não pode ter começado. Não começou quando a Petrobras começou. Não, isso por questão de corrupção em empresa pública é de sempre. E nas particulares também, como está muito claro no caso da Operação Lava Jato,
que as empresas não são inocentes, nenhuma das grandes empresas é inocente e todas elas têm uma imensa responsabilidade em tudo isso que aconteceu na Petrobras e acontece também nas outras empreitadas. O senhor falou sobre empreiteiras, eu ia falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas já anunciaram que vão demitir mais de 30 mil trabalhadores e as Olimpíadas estão comprometidas. Ou seja, um erro justifica o outro. Vão demitir 30 mil funcionários porque estão presos, não conseguem administrar as empresas e já dizem, povo brasileiro, as Olimpíadas aí, vocês vão perder. Olha, por enquanto, pelo menos a reação que vimos nos últimos dias, é que aqueles contratos que já estão firmados, que já estão resolvidos, não seriam interrompidos. Porque parar todo o Brasil de repente, deixar todas as hidrelétricas paradas de repente, todas as rodovias paradas de repente, todas as obras do PAC paradas de repente, Minha Casa e Minha Vida paradas de repente. Não tem como fazer isso. Os acordos e contratos que já foram assinados deverão ser tocados, se tiver um mínimo de equilíbrio, tanto no Executivo como também no Judiciário brasileiro. Aquilo que já está contratado não pode ser interrompido porque o Brasil não suporta. Ele tem necessidade urgente das novas hidrelétricas, ele tem necessidade urgente das rodovias em funcionamento, ele tem necessidade urgente da conclusão das casas que estão sendo construídas e não pode ser simplesmente abandonadas com grande prejuízo para o Estado brasileiro e também para as famílias brasileiras. É preciso haver equilíbrio. Agora, é claro que com a descoberta e com a desmoralização destas empresas, muitas obras, né, em previsão, não serão contratadas. Muita gente que queria fazer negócio com elas aqui e no exterior não vão fazer negócios com elas enquanto elas não provarem a sua inocência e a sua competência. E daí o fato de as empresas terem que enxugar, terem que diminuir, porque a grandeza delas, o tamanho delas era artificial e muito montada na corrupção, no superfaturamento e no que aconteceu na Operação Lava Jato. Tem esse aspecto, padre, apesar do ministro da Justiça negar, mas ele fez uma visita ao Procurador-Geral da República, que nos próximos dias agora vai anunciar ou oficializar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E, coincidentemente, foi dado, proteção especial, garantias de vidas para o Procurador-Geral e também para os promotores envolvidos nessa investigação. E o ministro da Justiça foi visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal para avisar que a vida dele estava em risco e, coincidentemente, no outro dia deu-se uma proteção especial. É função do ministro da Justiça, padre, publicamente dizer que determinada pessoa está sendo ameaçada, procuradores estão sendo ameaçados e dar a eles uma garantia de vida até a entrega desse dossiê. Isso pode ser interpretado de forma dúbia, Cuidado se você está sendo ameaçado, ou então tenha coragem e ameaça. Não, é função do ministro da Justiça cuidar da segurança dos cidadãos. E é função do ministro da Justiça, garantir a segurança para todo e qualquer funcionário público que é obrigado a confrontar-se com pessoas poderosas, com instituições poderosas. É função dele. Inclusive, o Procurador-Geral também esteve visitando o ministro da Justiça e visitou também o vice-presidente da República, Michel Temer,
nesses dias. Agora, esse pessoal tem que conversar. E não podemos ficar aí vigiando qualquer conversa entre autoridades, já é para articular golpes, já é para articular bandalheiras, já é para procurar safadagem. Não. Eles têm direito de conversar porque eles são responsáveis pelo cumprimento da lei e realmente quem cumpre a lei, qualquer juiz que cumpre a lei, ele corre risco. Qualquer promotor que denuncia por este Brasil afora, ele corre risco de ser prejudicado na sua vida e até de perder a vida. E o Ministério da Justiça é o órgão competente para cuidar disto. Ok. Falaremos após o breve intervalo comercial sobre esse assunto também. Dependendo da denúncia que for feita, padre, mais da metade do Congresso Nacional estará envolvido nessa questão da Petrobras. Uma outra CPI já foi criada, ou seja, temos o problema das estradas, temos aqui em Goiás o problema do Detran, ou seja, o carnaval acabou, padre, e esse pessoal veio com aquele gás violento. Os assuntos que a gente trata depois do intervalo, um instantinho só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento Especial, contando aqui sempre, com a experiência do Padre Jesus Flores, e um dos assuntos, pelo menos o que está criando polêmicas, é essa questão da paralisação das rodovias brasileiras, que são federais, porém estão sendo privatizadas, e aí começou-se, bloqueio de um lado, bloqueio de outro, negocia-se com um, negocia-se com o outro, mas são tantas lideranças, padre, que fica difícil, A própria presidente Dilma, ela falou isso. Nós temos vídeos aqui, padre, que mostra, são rodovias federais, onde as pessoas pagam seus impostos, inclusive voltou a cobrança da CID, o direito de ir e vir, e a presidente Dilma, ela falou sobre esse assunto, mas antes ela se antecipou, depois a gente fala sobre esse assunto, mas a resposta da presidente Dilma ao caos das rodovias que o Brasil está sofrendo. Vamos ver. Padre, o que me chamou mais atenção nesse aspecto, em tudo que a presidente Dilma tem aparecido, está apática. Até o visual da presidente Dilma está diferente. Ela já não usa aquele terninho mais, perdeu a vaidade da maquiagem, e muitas pessoas dizem que ela está sob pressão, sozinha e abandonada, e até mesmo o partido PT já se manifesta contra a própria presidente Dilma. Nessa fala dela, ficou evidente que ela está desmotivada, nem a questão da maquiagem, do terninho, aquela coisa toda, ou seja, está cansada? Saiu do carnaval já cansada? Não, foram 3, 4 dias de descanso e naturalmente com uma pressão de tal intensidade, tal volume que ela vem padecendo desde as eleições e do início de tomada de posição para a formação do segundo governo dela, o segundo mandato dela. É claro que uma pessoa tem que sentir, tem que se ressentir, ainda mais que ela está sendo obrigada a tomar decisões que ela protelou e até dificultou quando artificialmente ela conservou os preços dos combustíveis em um nível mais baixo, como também os impostos já incidentes sobre os combustíveis não estavam sendo cobrados, e de repente ela vê que tem que recompor tudo, porque do contrário ela não tem como governar, a Petrobras não tem como sobreviver, e a economia brasileira criaria problemas tão graves e tão difíceis que poderiam ficar sem solução.
Então ela tomou decisões e era necessário que ela tomasse. E a consequência é que todo mundo, até a oposição, dizia que o preço do combustível era artificial, que não era possível manter aqueles preços. Na hora em que reajusta os preços, o que acontece? Situação e oposição ficam contra ela. E com uma pressão muito violenta. E é natural que ela ressinta disso. Agora, a questão da vaidade, da roupa, essas coisas, eu não porque não conferi nada. A figura do presidente da República... Bom, ela acontece, está fazendo regime e com isso já descai um pouco. Qualquer um que esteja fazendo o regime, alguém já vem perguntar para você se você está doente. Há poucos dias, um amigo muito próximo meu disse, não, você estava tão descaído, você... Falei, agora eu estou gordo, eu estou bem, agora você está bem. Oh, não posso xingar, né? O presidente Lula, ele disse que nós estávamos barrigudinhos, quando na realidade éramos obesos mórbidos, né? A grande parte da população brasileira está. Mas acontece que qualquer regime reflete no rosto das pessoas. Reflete no rosto das pessoas. Quando está um pouco mais cheio, é claro que nas câmeras a reação é uma. Quando está mais assim, né, fruto do regime também, não fica tão bem. Inclusive dá a impressão de doentio. O próprio... Agora isso é secundário, que o problema mesmo é que a pressão que ela está suportando é muito pesada. E ela está só. Não digo que esteja só. Ela tem um grupo que está tentando caminhar com ela. Talvez não seja o grupo ideal que esteja tentando caminhar com ela e que esteja assessorando a presidente da República. Talvez ela esteja precisando de outro tipo de assessor que possa, de fato, dar um ombro mais largo para que ela possa se apoiar e para que se sinta apoiado e com coragem de enfrentar os problemas. Mas a barra está muito pesada, uma parte culpa dela, outra parte da situação da economia da herança brasileira que ela não pode reclamar. Também da economia mundial, não é? Também é um problema grave a economia mundial, porque a crise chegou com toda a força ao Brasil, com muita força mesmo, e agora ela tem que resolver de qualquer jeito. Se está sozinha, não sei. Talvez ela esperasse determinadas pessoas que não estavam dando o apoio que ela contava receber e sentiu. Padre, foquemos nesse assunto, né, que mobilizou a presidente, mobilizou o ministro da Justiça, inclusive dizendo que, se possível, que se necessário, irá até usar força militar. A obstrução das estradas no Brasil, sendo que veio o pacotinho de bondade, padre, pessoas que não tinham qualquer ligação com o sistema de transporte, era um bom negócio, fez financiamentos e ganhou. Agora, o frete está baixo, não temos serviços, as estradas estão ruins, coisa que não é novidade, né? Eu me lembro que quando Fernando Henrique estava no governo, de 200 em 200 metros tinha um outdoor, né? Estamos trabalhando para recuperar as rodovias. Aí o senhor até falou, né? E fez muito pouco nesta área. Aí o senhor falou, coloca os outdoor, ao invés de pendurar eles, coloque no asfalto para tapar os buracos. Fez muito pouco. Sarney não fez nada, Collor não fez nada, Fernando Henrique não fez praticamente nada pela conservação e ampliação das rodovias federais brasileiras. Lula fez alguma coisa, estão fazendo alguma coisa agora. Agora, o problema dos preços... Tem imagens aí dos caminhoneiros, padre, que é bom o senhor falar a partir de imagens, porque a televisão ela tem o vídeo e tem o áudio, né, para justificar o que o senhor vai dizer. Desculpe interrompê-lo, é só para o pessoal da produção lá acompanhar, mas desculpe interromper, fique à vontade.
o problema do preço dos fretes é um problema das empresas. É a oferta e a procura, né? É o mercado. É um mercado. Agora, será que falta material para transportar no Brasil, justamente no tempo da colheita, em que estão aí desesperadamente atrás de transporte, né? Será que é um problema de falta de trabalho? Claro que nem todo mundo tem trabalho. Caminhão é um problema sério e, se não for muito bem planejado e organizado, é algo que destrói qualquer economia e que não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Agora, esses outros problemas é preciso que resolvam com as empresas em que eles trabalham. E as empresas resolver com as outras empresas para quem elas prestam serviços. E aí não é a presidente que é a responsável por essa questão de preço de frete. É um problema é livre, oferta, procura, né? Cada um faz o preço que quer fazer ou pode fazer, mas não é um problema da presidente da República, não pode fazer nada para tabelar. E essa forma, padre, de que estamos adotando de protestar? Daqui a pouco a gente mostra, tivemos um protesto aqui em Goiânia, inclusive um carro da TV Serra Dourada foi tombado, foi saqueado, aí já veio a questão da violência aflorada e agora vem essa questão dos caminhoneiros que bloqueiam as estradas, ou seja, estamos protestando da forma correta? Olha, protesto é uma coisa imprevisível. Inclusive estão chamando de greve. É greve, não é protesto, não é greve, não, né? Porque bom, greve... Greve de empresa de transporte é outra coisa, né? Não é greve. Agora, protesto é uma coisa imprevisível. As pessoas sabem quando começam e como começa, mas nunca sabem como que o protesto vai caminhar, por que caminhos vai caminhar e onde pode chegar. Porque vai depender muito do equilíbrio das partes. Aí entram governo federal, entram as empresas de transporte por caminhão, entram os motoristas, entram aqueles que estão sem o devido abastecimento em seu comércio, precisando de abastecimento, hospital precisando, né, de gás, as lojas precisando, as farmácias precisando de remédio e tanta coisa. Aí é tanta gente que entra e a coisa se torna tão explosiva que tudo pode acontecer. E a violência é quase natural que aconteça também, embora não devesse ser o caminho para se resolverem problemas sociais. Padre, já está provado que quase 30% de tudo que se produz se perde no transporte. Temos gargalos nos portos, tanto secos como também nos marítimos, né? Temos tantas dificuldades de transportes. A Ferrovia Norte e Sul, desde 86 até hoje, não opera. Delfim Neto disse, né? Planejamento é a forma de você planejar o que você não tem ou aquilo que você perdeu. O Brasil está nesse rumo? Nós estamos sem planejamento do Brasil? Olha, planejamento verdadeiro no Brasil não existe. Quando se pensa, primeiro, as obras são feitas de afogadilho. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos começar aquilo. Mas as obras não são fruto de um planejamento orgânico global, de tal modo que, então, vamos fazer isto e agora já faço um projeto completo daquilo que eu vou fazer e já vejo tudo que é necessário para se colocar num projeto completo, já prevejo o dinheiro necessário para realizar este projeto completo
já preveja os prazos que devem ser seguidos e controlados rigorosamente pelo governo, como também pelos órgãos de controle, porque se não seguem o cronograma completo, o que vai acontecer é que o Estado brasileiro vai ter muitos prejuízos, muita obra que, quando ficar pronta, já está atrasada. Inclusive, já é preciso reformar, porque já chegou atrasada. Então, planejamento não há. Feito, né? Ou mal feito, pior isso, né? Casas mal feitas, empresas grandes, poderosas, entregar casas mal feitas para os usuários, entregar ferrovias mal feitas, material de terceira qualidade, material deteriorado, e não se acompanhar e não se exigir na hora que as coisas sejam feitas de acordo com o contrato e com a licitação. É claro que tudo isso é lamentável. Nós temos um caso aí, padre, que é hilário, para não dizer dramático, né? A Ferrovia Norte-Sul, ela está travada em alguns trechos, porque em alguns lugares as empreiteiras fizeram uma bitola de uma largura e do outro estado uma bitola diferente. Aí o trem não pode passar. Isso é terrivelmente lamentável. Só que não é só no Brasil que acontece isso, não, né? Na França também aconteceu a mesma coisa, né? Exato. Compraram trens novos e quando foram ver, os trens não eram da bitola dos trilhos da ferrovia do país. Então, o que acontece? Um dispêndio enorme. Aqui também, em Goiânia, quando compraram caminhões para a limpeza pública, e quando os caminhões chegaram, viram que os caminhões não tinham capacidade para serem usados para a limpeza pública, porque a estrutura do caminhão não era suficientemente forte para aguentar o trabalho. Volta tudo para a oficina, tudo para recompor, tudo para remendar. É remendo que você vai fazer, e é claro, com qualidade muito inferior, lamentavelmente. Padre, e aí, às vezes, digamos assim, a imprensa, ela acaba sendo responsável por tudo. Nós temos imagens aqui do último protesto que aconteceu, e o que eu achei estranho, padre, é que nós estamos, assim, nessa luta pela liberdade de imprensa, e as emissoras falam assim, mas espera aí, vocês estão defendendo os outros? Nós temos que lutar pela liberdade, pela democracia e contra gestos, padre. Tem esse vídeo aí, que no último protesto que aconteceu aqui em Goiânia, um carro da TV Serra Dourada, ele foi saqueado, iam atear fogo, o que chama a atenção é que são jovens, padre, pessoas que, já falamos isso aqui, que vão governar o Brasil, e um atentado, quando a gente fala, o mundo todo tremeu quando houve aquele atentado que mataram aqueles cartunistas. Aqui em Goiânia, isso aí, alguém disse, será que é coincidência? Porque é a segunda vez que um veículo dessa emissora, da TV Serra Dourada, e a TV Serra Dourada já teve a sua fachada toda depredada, e o cidadão ainda questiona, será coincidência? Estamos arranhando a democracia, padre, com protestos travestidos em depredação e destruição? Olha, ninguém vai justificar esse fato, porque o jornalismo da Serra Dourada tem procurado prestar um bom serviço aqui em Goiás, fazendo a cobertura independente, conversando com todo mundo, abrindo espaço para que todo mundo se manifeste, né? Agora, por que atacaram desta forma um veículo da empresa que estava lá para fazer a cobertura? E os profissionais não têm nada com isso, tem estão nada ali cumprindo ordens. Não estão cumprindo ordens.
Não, eles têm tentado fazer um trabalho sério na área de comunicação, especialmente no jornalismo, de tal modo que eles merecem respeito por aquilo que eles fazem. Merecem. E é lamentável que tenham chegado a isso, porque na hora da reação é o que estiver na frente. Ataques é o que está na frente. Se fosse de outras empresas, também seriam atacados e destruídos. É lamentável que as manifestações tomem esse rumo e as pessoas percam tanto o equilíbrio de nem olhar para quem, a quem estão atacando e a quem estão prejudicando. Agora, não concordo nunca com a tentativa de depredar, seja veículo de imprensa, seja veículo particular, seja qualquer propriedade particular. Eu não concordo com manifestações em que isso é depredado como se fosse normal numa manifestação e achar que sem isto não há manifestação. Tem que haver violência. E, lamentavelmente, não leva a nada, não constrói nada, né? Claro, a imprensa tem uma responsabilidade. Ela tem que fazer uma cobertura isenta. Ela tem que fazer uma cobertura completa. Ela tem que apoiar no que pode ser apoiado e criticar naquilo que deve ser criticado. Porque as pessoas pensam que quando estamos diante de uma câmera de televisão ou no microfone, só temos um caminho, falar mal do governo. Isso aconteceu nessa semana. Alguém, pessoas reclamando, o senhor elogiou o governo. Falei, gente, não me sinto obrigado a criticar ou a elogiar ninguém. Critico quando acho que devo criticar, elogio quando acho que devo elogiar e não admito a interferência da minha consciência, na minha liberdade de dizer o que penso e como eu penso. E eu respondi à pessoa, né? Não me sinto obrigado a concordar com tudo. Não me sinto obrigado a bater palmas para tudo. Não sou craque. Eu sou um cidadão livre, tenho minhas opiniões, posso concordar e discordar. Também os jornalistas todos deveriam ter esta mesma liberdade. Nem todos têm, mas muitos têm a liberdade para dizer aquilo que deve ser dito e para, especialmente, não distorcer e jogar a opinião pública contra aqueles que estão se manifestando. Respeitamos a manifestação, mas violência e excessos não podemos concordar com. A pena de quê? Porque eu disse que estamos treinando a anarquia para reconquistarmos a democracia, porque uma ação gera uma reação. E estão intimidando, isso aí é um ato de intimidação, e a imprensa, seja ela de que forma for que ela veja o fato, mas ela é que traz o grito das ruas para as autoridades. Já aconteceu conosco aqui, né? A nossa equipe já foi hostilizada, agredida na greve dos bancários, naquele movimento dos estudantes, e a cada dia que passa, né, quando o senhor fala, né, não, eu critico o governo, não, o senhor grita por aquelas pessoas que são excluídas, e a nossa capacidade de trazer esse grito dos excluídos vai sendo intimidada por ações iguais a essa. Estamos arranhando na democracia? Não, isso não há um arranhão na democracia. Se trata de reações sem a devida ponderação por parte de quem reage. Mas não há novidade também, não. Em toda manifestação sempre houve excessos. Você é menino ainda, não se lembra no tempo das greves dos motoristas de táxis de São Paulo. Aquilo era quebrar pau mesmo, aquilo era violência mesmo, terrivelmente violentas as greves de motoristas de táxis em São Paulo. Nos bons anos de 40 anos para trás,
Aquilo era violência para ninguém botar defeito, a não ser a condenação total do que estava acontecendo. É isso que é importante, a presença do senhor aqui, porque o senhor, assim, para nós é um fato que nos causa indignação. Para o senhor já é um fato menor de uma repressão ou de uma ação que já foi maior. Conta um pedaço dessa história que eu já li, eu acho que é importante a gente entender isso, porque foi um estado de caos, né? Quase guerra urbana, não vamos dizer civil, né? Porque aconteceu num município. Não, em muitos lugares aconteceu. Então, a violência, ela, pela própria natureza dela, ela tende para os excessos. E manifestações e protestos, pela própria natureza deles, ela tende para os excessos. Porque quem vai para a rua para protestar, ele está disposto a tudo, a enfrentar tudo. E sabe que geralmente a reação é extremamente violenta, por parte da polícia, por parte da sociedade, e que não respeita o direito, como também não reconhece o direito que as pessoas têm de protestar. Agora, o direito é líquido e certo. A medida, o equilíbrio também é líquido e certo. E é preciso... Não, começou a bater, quer bater é mais, e se possível matar. Infelizmente é isto que acontece com as pessoas. Começa a reação, ela é sempre excessiva. Falta uma pauta, padre, para protestar, não vou dizer por quê. Dessas ações aí, 2 pessoas foram presas e foi arbitrada uma fiança de 3 mil. O pai foi lá e pagou para o filho, e o filho foi protestar por 30 centavos quando ele tem a gratuidade do transporte. Falta, assim, os movimentos, as redes sociais criam a onda do protesto, mas não tem uma pauta. Falta pauta no Brasil. Não, depois das manifestações de 2013, é claro que um aumento de 50 centavos de uma vez só na passagem não ficaria sem reação, é mais do que evidente. Depois daquilo que ocorreu em 2013, nunca vai acontecer mais de qualquer reajuste no preço da passagem não ficar sem protesto. Ainda mais que a qualidade do transporte que as empresas continuam prestando à população é terrível. Um jornal nessa semana mostrou 2 fotos grandes do interior de um ônibus de transporte coletivo. Não, nós temos um vídeo que o telespectador passou para a gente aqui. E disse, né? É por isso que você está pagando R$ 3,30. É por isso que por esse transporte que está aí, por este entupimento de gente, lata de sardinha, que você está pagando R$ 3,30. Claro que isso causa revolta. Isso causa uma revolta séria, porque no dia em que houver um reajuste e, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade dos serviços, e isto for demonstrado para a população, nós não teremos reações como estamos tendo nesses dias. Mas as empresas dizem que o reajuste são consequências da gratuidade que o governo dá, porém não ressarce, porque houve uma licitação, é um serviço público, mas é privado. As empresas dizem, temos que aumentar os ônibus, porque está o valor do bilhete, porque está aumentando a gratuidade. E empresa, o senhor sabe que não opera no vermelho. Olha, os ônibus, eles não têm aumentado. Colega de trabalho na difusora, ele acompanha em tempo real o número de ônibus que estão na rua, porque as empresas informam. Sim. Neste momento temos 600 e tantos ônibus, temos 700 e tantos ônibus. O número
pactuado nunca chega, e muito menos ultrapassa. Então, sempre há ônibus de menos. Agora, a questão da gratuidade, ela não pode ser concedida de uma forma indiscriminada. As verdadeiras urgências e necessidades de gratuidade merecidas têm que ser mantidas, as verdadeiras gratuidades têm que ser mantidas. Agora, é preciso que as partes cumpram a obrigação. Se o governo se comprometeu a pagar a gratuidade, ele tem que pagar. Se os prefeitos prometeram bancar a gratuidade que eles concederam, eles têm que pagar. Agora, não é o usuário que vai ter que pagar a gratuidade, não. Quem vai ter que pagar a gratuidade é o Estado, embora o dinheiro seja sempre dos usuários. No fim, é sempre os mesmos que pagam. Ou seja, a origem... Então, gratuidade não é para brincadeira, não é para fazer política, não é para fazer demagogia, é para atender grupos de pessoas que realmente tenham necessidade disto e que tenham direito a isto pela legislação do país. Nós vamos para o intervalo, padre, e depois nós vamos falar sobre essa questão, né? Porque, a pretexto de dar moradia, estamos criando guetos no Brasil. E esses guetos, eles não são assistidos pelos transportes, pela rede de esgoto, energia, água, e agora vem aí, né? A bondade do Minha Casa Minha Vida, do meu cartão, desse negócio, também vai estar ameaçado sob o pretexto de economizar, ou seja, deram ao cidadão tantas bondades e agora retiram de uma vez só. Quando as coisas acontecem no Brasil, é preciso que o senhor possa tentar explicar para que a gente possa entender a história. Um minutinho só, a gente já volta com o Jornal Argumento. Instante só. De volta com o Jornal Argumento, né? São tantos fatos que aconteceram em tão pouco tempo que fica até difícil a gente pautar aqui, conversar com o Padre Jesus sobre essas atitudes, essas ações. Padre, mas o senhor falava sobre essa crise do país parado, né? Nós temos lá o Hugo II, que está parado porque as portas não passam a maca. Em Aparecida de Goiânia, uma maternidade há 15 anos, pronta, parada, porque colocaram a cozinha do lado da UTI. Então, assim, Ferrovia Norte-Sul, ou seja, haverá um dia em que as pessoas vão planejar, projetar, e quem fiscaliza, padre? A grande questão, as pessoas me perguntam, quem fiscaliza essas obras que são feitas? O túnel aqui, a trincheira da T-63, que era para ser uma fonte maravilhosa, virou criador de dengue e do chicabumba. Quem fiscaliza o poder, padre? Bom, a fiscalização, primeiro, seria o próprio Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais, que têm a função não só de legislar, mas também de fiscalizar. Como força auxiliar para o Congresso, para o Legislativo, nós temos os tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União, dos estados e municípios, que deveriam ser forças auxiliares, órgãos auxiliares do Legislativo. Só que no Brasil cresceram tanto que se tornaram praticamente mais importantes do que o próprio Legislativo. É uma inversão de valores. A função que compete ao Legislativo está sendo exercida pelos tribunais de contas. Às vezes, eles funcionam. Muitas vezes, eles olham apenas papéis e olham depois que a obra já está pronta, quando os grandes problemas ficaram para trás e ficaram insolúveis, como o caso aí que você citou da maternidade, que não pode funcionar
Já vai completar 15 anos que ela está prontinha. Não pode funcionar porque a UTI, está no local errado. A Norte e Sul. A Norte e Sul não funciona por quê? Porque as partes delas são mal feitas e não suportam, de fato, né, mais vagões carregados. Ou então a questão da bitola errada. E outros problemas. Então, primeira coisa, o legislativo, através dos órgãos dos tribunais de contas que deveriam exercer esta fiscalização e esse controle. E depois nós temos ainda o Ministério Público, que também é um fiscal, né, do Estado e é um fiscal dos direitos difusos dos cidadãos. E depois do Ministério Público entra a Justiça, que também deve entrar como órgão fiscalizador e mais, decidindo paralisação ou não, continuidade ou não, contratos ou não contratos deveriam. E temos ainda a Corregedoria Geral da União, temos aí a Corregedoria Estadual, Municipal e tantas coisas, né? Tantos órgãos. Só que, infelizmente, eles deveriam olhar tudo isto antes de a obra começar e terem corpo técnico adequado para saber: isto não funciona, isto aqui está errado. Esta planta para esta construção está errada. Antes de começar, não depois que deu errado, deu errado, né? Agora vamos... Aprender com os erros. Agora, aprender com... Não pode ficar... Aprender com os erros é aprender errado. Não, o erro pode nos ensinar, mas não para continuar errando, para depois aprender sempre e nunca chegar a aprender de verdade as coisas. Não faltam órgãos de controle. Agora, o funcionamento deles, que é muito precário e muito incerto. E também porque faltam, muitas vezes, quadros competentes para realizar essas fiscalizações. Faltam fiscais para todos esses órgãos. Faltam fiscais. E aí vão fazendo um erro atrás do outro, uma tolice depois da outra, e o Brasil jogando dinheiro nesses empreendimentos e obras, e elas não correspondendo àquilo a que deveriam corresponder. Eu fiz essa pergunta, padre, porque nessa semana um fato triste aconteceu, não vou citar o local, mas uma mãe com um filho precisando de um atendimento de urgência. Foi ao Ministério Público, a Justiça foi acionada, determinou que aquele município atendesse aquela pessoa, e o secretário de Saúde falou: só se eu colocar na minha cabeça. E daí, então, a Justiça tem que se fazer respeitar. Porque um sujeito que responde a uma decisão judicial com esse tipo de humor... Não, nós tivemos um secretário de um município aqui que disse que o secretário de Saúde adora os CAIs lotados, os hospitais lotados, as casas de apoio. Criamos o turismo da saúde, arrecadamos com a doença. Bom, aí é claro que é irresponsabilidade de quem fala, mas esse secretário que diz só se eu colocar na minha cabeça, ele tem que ser punido, severamente punido, não é? Punido severamente e até com prisão, porque ele não está cumprindo a obrigação, vem uma sentença judicial e ele então vai gozar na cara da Justiça e dizer só se eu colocar na minha cabeça. Um juiz não pode aceitar uma bravata como esta, não pode aceitar uma afronta como esta, e é preciso que decisão judicial seja cumprida. Como? O executivo é que se vire para resolver. Ele se vire para resolver. O juiz tem que ter equilíbrio, não pode mandar o impossível, mas aquilo que é necessário e urgente, ele tem que mandar e depois cobrar
e não deixar que as coisas... Ah, não cumpriram, né? Eu já dei a sentença, mas o que é isso? E a criança morreu. Vai chorar. A Uma criança coisa, morreu. um bebê desse precisava de colo e de mamadeira e não ser juiz e deixar que a sua autoridade seja desrespeitada desta forma. Eu falo isso, padre, porque Joaquim Barbosa foi a autoridade máxima do Brasil e se omitiu em algumas situações. Agora que ele está fora do poder, ele é um crítico de plantão. José Sarney foi presidente do Senado, fechou os olhos para muita coisa, deixou a vida pública, agora é um crítico de plantão. Quem tem o poder não resolve, deixa o poder e começa a atirar. Isso é o caso de muito administrador incompetente que depois que saem do governo, eles viram mestre na opinião pública nacional. Lembra-se de Maílson da Nóbrega? Sim. É um mestre da economia de uma grande revista brasileira. E quem foi Maílson? É aquele mesmo que deixou a inflação subir a 86% ao mês. Quase 1000% ao ano. Muito mais de 1000% ao ano. 86% ao mês. Ele era ministro da Fazenda. Não teve a menor capacidade de enfrentar o problema da inflação. E agora fica dando lição todas as semanas, em todos os artigos que escreve, é o grande mestre da economia. Até Zélia Cardoso de Mello, né, a incompetente do governo Fernando Collor, de repente virou mestre da economia, dando receitas e lições, como se ela tivesse alguma competência para falar de economia assim. É uma lástima que nós aceitemos isso. Enquanto estavam no cargo, foram incompetentes. Podiam resolver, não resolveram. Depois que sai, viram mestres e críticos. Agora, no Joaquim Barbosa, ele só enxergou uma coisa como presidente. Enxergou o mensalão, viveu em torno do mensalão, fez a fama com o mensalão e o resto dos problemas que o judiciário tinha necessidade urgente de enfrentar, ficaram para as calendas gregas. Pensamos, padre, que a impunidade ela é internacional. Esse caso da Petrobras, pessoas que compraram ações em outros países já acionaram a polícia, o poder judiciário. Então, ou seja, o que era um problema aqui no Brasil da corrupção, da impunidade, passou das fronteiras, estão em outros países e a tendência é de que já veio um rebaixamento da nota, inclusive uma revista americana que ela é a expert em economia, publicou essa semana uma página, a gente atolado, o Brasil atolado. E coisas de há 3 anos, essa mesma revista disse que o Brasil era o Eldorado. Agora eu mostro o Brasil atolado. E quem investiu na Petrobras fora do Brasil quer receber. É claro, porque as ações foram vendidas nas bolsas internacionais, não apenas na Bolsa Brasileira, na Ibovespa, mas nas bolsas internacionais. E se eles compraram nas bolsas internacionais, a Petrobras está sujeita também à legislação internacional aí dos diversos países e é natural que eles procurem o ressarcimento dos seus direitos e procurem na justiça. É o caminho normal para se procurar o ressarcimento, é a justiça. Deveria ser, né? Aqui no Brasil a justiça é lenta, morosa, existem gargalos. Em outros países, a justiça se faz, né? Mas plenitude. Também em todo lugar a questão da justiça é processo. E processo é imprevisível, porque enquanto um juiz quer apressar, ele tem os advogados que estão lá para defender e muitas vezes para defender, criar redemoinhos e criar confusão, criar dificuldades para que a justiça, de fato, não funcione. É dever dos advogados defender os seus constituintes, de tal modo que
Em todo lugar há problema de justiça. Não é só o Brasil que reclama da morosidade da justiça, não. É um problema universal. Aqui é muito especial, porque aqui não tem como. Sabe que é um processo que tem 120 anos na justiça brasileira? 120 anos. É o processo da casa da princesa Isabel, que foi tomada pela nova república, e depois, então, a família entrou na justiça e o processo já tem 120 anos e ninguém sabe quando vai acabar esse processo. 120 anos de uma única causa envolvendo um palacete no Rio de Janeiro, que era a casa que Dom Pedro tinha dado para a filha dele como herança, não foi dinheiro do Estado, foi dinheiro a que ela, como regente, tinha direito. Recebeu, Estado tomou, entraram na justiça e a causa tem só 120 anos. Está lá no Supremo, há 120 anos. Só para ilustrar, em 1974, quando foi construído o estádio Serra Dourada, as famílias foram transferidas, desalojadas e seriam ressarcidas. Até hoje esperam o julgamento final, 74. Nós estamos em 2014, não, então essas famílias... É novinho, né? É novinho. Uma açãozinha novinha, né? Novinha. Porque 74, 84, as barbaridades 94, que foram realizadas para a obra do Serra Dourada e para aquele autódromo internacional, eu na época dizia, gente, quem teve a ideia de construir esse autódromo deveria ser preso. E quem destruiu o Estádio Olímpico para criar o Centro de Excelência? Bom, isso está lá está em obra, aí não vamos... É diferente. Né? Vamos. É igual o senhor falou, né? Vamos. Vamos. Bom, para lá, o verbo que o governo gosta é vamos fazer, vamos fazer, vamos resolver, vamos pagar. Paga de uma vez e chega de vamos. Padre, o tempo está acabando. Entremos no aquilo que o discurso do governo agora é: vamos punir os ricos, fazer justiça social, justiça fiscal, a partir de taxar grandes, aumentar os impostos das empresas, taxar riquezas, para a gente passar aquela coisa de que o Brasil não é de uma minoria, o Brasil é da maioria. E aí vem esse negócio, essa questão, falta de investimento. Vai parar esse Minha Casa Minha Vida, que entrega aos pedaços as casas, que criam poções, levam o cidadão para fora do município, sem saúde, sem educação, sem transporte, sem esgoto, sem asfalto, sem nada. Aquilo que, assim, durante, colocando o Fernando Henrique, esse pessoal todo, vai para quase 20 anos de bondade e com um canetaço tiram tudo isso, querem tirar, né, tudo isso. São duas coisas. A questão da taxação das grandes fortunas está na Constituição. Mas quem tem coragem? Está na Constituição, então não é nenhuma novidade. A novidade é que até hoje não se regulamentou e não se resolveu a questão da cobrança de impostos maiores e mais salgados daqueles que têm grandes fortunas. A França fez isto e grandes fortunas mudaram de país. Foram para a Bélgica, foram para a Suíça, foram para paraísos fiscais. No Brasil, é claro que também haverá gente que, para fugir ao imposto sobre grandes fortunas, né, vai mudar, vai sair. Menos o Maluf, que ele disse que se comprovar que ele tem 1 centavo fora do Brasil, pode tomar. É só para provocar o senhor. Não, Maluf é Maluf, né? Todo mundo conhece, durante muito tempo, era o grande político de São Paulo. Era a grande liderança de São Paulo. Estadista. Aquele homem que qualquer competição que entrasse era para vencer. Mas agora acabou, está velho e já está, né, já não tem mais interesse. Até a presidência do PP ele perdeu, né? Até a presidência do PP
de São Paulo ele perdeu agora. Mas a questão das casas é um projeto que tem que ser feito em conjunto com os estados e municípios para que não sejam obras construídas lá, para lá dos quintos, e depois não tem qualquer chance de ter a infraestrutura necessária. Então, é preciso que seja repensado para ser construído onde se possa ter também a infraestrutura necessária, tanto energia, como asfalto, como esgoto, água e assim por diante. É outra coisa que tem que ser feita, porque não é justo jogar as construções populares para locais desertos, onde os serviços não chegam e onde também o transporte coletivo não chegam. Porque até hoje nós não temos um plano diretor do transporte coletivo e um plano diretor em que se considere toda a dimensão do município para que todos tenham a oportunidade de ter o transporte adequado para sobreviver. Infelizmente, não temos. Isso tem que ser revisto. Padre, quando eu li essa notícia, eu me lembrei do Dr. João Néder, que faz muita falta entre nós. Graças a Deus temos o senhor aqui para falar sobre isso. Quando começaram esses projetos sociais, ele disse: estamos criando peixe nos aquários. Final do mês a gente vai lá e dá raçãozinha. Acabou a ração. E agora? Não, eu espero que esses projetos sociais não acabem. Já tem um projeto que foi votado no Congresso Nacional que, independentemente de governo, ele tem que ser continuado. Agora, essas pessoas que estão na fila estão excluídas. Eu espero que isto, tão logo passe esse momento de tempestade em que nós estamos vivendo, as coisas possam se assentar e novamente tenhamos esses projetos. Padre, infelizmente, chegamos ao final. Aquele assunto que o senhor queira abordar ou que não teve tempo para falar mais, né? Digamos assim, o legado do programa de hoje para o próximo. Olha, é hora de equilíbrio. Equilíbrio por parte do governo, equilíbrio por parte dos governos, como também de equilíbrio por parte dos cidadãos. Não é hora de apelarmos para extremismos e para a violência, pensando que assim resolvemos qualquer coisa. Com extremismos e violência, não chegamos a lugar nenhum. Sabe as palavras e que a gente não ouça, pratique, né? Extremismo e violência é o que está em pauta hoje. Mas não pode continuar sendo a pauta de um país que tem muito, muito, muito para construir, muito, muito, muito para distribuir para toda a população. Daí a importância desse equilíbrio e de saber pleitear aquilo que é do seu direito. Eu só peço desculpas ao senhor, padre, que às vezes o senhor acha que eu sou cabeça dura, mas é que a gente tem só acho? Não, o senhor fala que eu sou cabeça dura, é porque a gente tem que insistir, bater nessa tecla que o senhor defende, porque o discurso da mentira é grande, é infinito. Agora, poucas oportunidades a gente tem para conversar com o senhor e às vezes eu me torno redundante, recorrente, porque a gente precisa de ouvir que há solução para muita gente, como o senhor falou, sem extremismo e sem violência, porque para muita gente só esse caminho hoje. Aí eu insisto nessa, às vezes até, né, muitas vezes digamos assim, recorrente, né, assuntos recorrentes, para que as pessoas entendam o que o senhor está dizendo. Violência e extremismo não vai a lugar nenhum. Então, assim, as minhas desculpas, o pedido de bênção, e que nós tenhamos mais encontros, padre, porque são muitos assuntos. Homem Lá vai eu de novo. Já disse que não posso mais, ele fica insistindo.
estou fazendo o que posso fazer e continuarei fazendo o que posso fazer. Não vou querer abraçar o mundo e deixando uma retaguarda desprotegida. Isso que precisamos também, nos disciplinar. Fundamental. Sua bênção mais uma vez, obrigado, e uma semana para o senhor, assim, mais leve, jornalista, religioso, e ainda faz um trabalho imenso, né? Que ouvir aquelas pessoas que precisam de uma paz, uma palavra amiga e principalmente uma crença no futuro melhor, né? Não é só na TV e não é só na celebração. Fora disso também o senhor está atuando nessa área da paz, o senhor veio para servir. Muito obrigado, estamos aí. Estamos indo embora, a todos vocês nosso muito obrigado, estaremos de volta amanhã. Fiquem todos com Deus e até lá.